Mesmo que a sua voz estremeça, fale a partir da sua verdade. Mesmo que sua mão trema, fale a partir da sua verdade. Mesmo que seu coração acelere, fale a partir da sua verdade. Mesmo que dê medo, fale a partir da sua verdade. Bom, essa história aconteceu em 2005, quando uma oportunidade incrível de curso de gestão para artistas apareceu na minha cidade de Belo Horizonte. Primeiro dia de aula e aquela boa e velha rodada de apresentações. Quem é você? O que você faz? Quais são os seus projetos? Enfim, vocês já devem conhecer o roteiro. Tudo muito bom? Tudo muito bem? E chega a minha vez. Nariguda que sou, eu fiz questão de não esconder nada das coisas que eu fazia. Eu acho que eu já não queria deixar parte de mim para trás. E aí eu falei, oi gente, prazer. Eu sou Rafaela Capaz, sou atriz, sou bailarina, sou jornalista, sou produtora cultural também, sou também escritora, professora de dança, emendei também, sou empreendedora, para engrossar o caldo. Na verdade, eu nem me senti empreendedora de fato, mas já estava colocando em prática aquela história do aparenta enquanto tenta, para provar para mim mesma que eu era assim. Uma colega lá do outro lado da sala me solta em um sonoro agudo. Menina, que loucura! Você tem que escolher. Ninguém consegue fazer tanta coisa tão bem assim, não. Ninguém vai acreditar em você. Pausa. Silêncio constrangedor. Oi? Eu, porque não tinha nem clareza, nem confiança necessária para argumentar, dei um sorrisinho de canto, de lado, desconcertante. Fiz uma piadinha qualquer, só que ali nasceu uma enorme pulga atrás da minha orelha. E por que não, eu pensava? Por que eu não posso, sim, ser muita coisa e trocar com as pessoas a partir de quem eu sou? Pois é, eu confesso. Eu confesso, eu imagino que muitos de vocês vão confessar junto comigo. Eu sou, na verdade, essa curiosa de uma figa que não se cansa em aprender coisas novas, que tem dificuldade de focar e lidar com a rotina, que adora experimentar jeitos diferentes de fazer as coisas e que tem ideias a todo momento. Uma camaleoa abelhuda e volúvel com um espírito investigativo para todas as coisas desse mundo. O meu currículo, quando eu ainda tinha um, parecia um Frankenstein. Experiências diversas, em projetos diversos, com gente diversa. E quando me pedem para colocar na ficha do consultório médico a minha profissão, eu demoro uns bons segundos, porque sempre fico com aquela sensação estranha de que uma palavra só não é capaz de definir nem o que eu faço, nem o que eu sou. E o mundo? Bom, o mundo muitas vezes jogou na minha cara que eu sou mesmo uma inconstante, talvez até instável. Uma cabecinha confusa que reluta em seguir o curso natural das coisas. Nasce, cresce, escolhe, morre. Para gente como eu, está mais para nasce, cresce, experimenta, escolhe, descolhe, reescolhe, experimenta, 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 até que um dia morre. Mas repara, presta atenção. Se a gente olhar, bem no fundo vai fazer até bastante sentido, tipo, se eu me sinto como um canivete suíço, por que eu tenho que me comportar como uma tesoura sem ponta, que só corta papel? Tentar ser tesoura causa um sofrimento danado em gente assim como eu, que tem múltiplos interesses e milhões de habilidades, além de uma capacidade enorme de adaptação. Nós, os multipotenciais, não temos medo de sair aí desbravando esse mundo do aprender e reaprender. Em nossa defesa, caso vocês também se sintam assim, é porque dói. Dói muito. Ter que abrir mão de uma dessas possibilidades é como arrancar um braço, jogar um pouco de si no lixo. Só que o mundo dos negócios e da educação empreendedora, e por que não da educação formal, falou para a gente, livro após livro, que é preciso focar. Eles vão dizer, faça o favor de escolher. O mundo quer especialistas. A palavra de ordem, meu caro amigo, é virar tesoura. E aí você não consegue seguir com essa ideia de viver dos seus talentos, porque você não consegue escolher qual talento escolher. Só que se você não tivesse que escolher, e se o mundo do empreendedorismo criativo e de significado pudesse abrir um portal mágico, em que fosse possível fazer duas coisas, ou quem sabe 3, 4, 5, tudo junto e misturado. E se houvesse um jeito de costurar tudo isso que você é numa trama de retalhos bonita e que entregasse valor para o mundo? E se
a sua multipotencialidade fosse, na verdade, a sua principal vantagem competitiva, como se diz no mundo dos negócios. Eu sei, ser multipotencial e empreender ao mesmo tempo dá trabalho, porque mesmo no mundo da multipotencialidade é preciso certo foco para empreender. Porque sem foco não há construção de nada. Mas foco não significa ignorar um chamado interno e simplesmente não fazer aquilo que você sabe, no fundo, que tem que fazer. Foco talvez seja encontrar o seu porquê, organizando tudo isso que você é, entregando valor para o mundo e vivendo disso tudo, ao invés de escolher uma profissão, casar com ela e ficar até o final, que a morte separe. A verdade é que eu venho ajudando muita gente criativa e fazedora de coisas há muito tempo. E sempre quando eu tenho uma oportunidade como essa, eu faço uma pergunta aos presentes. Quantos aqui se identificam com apenas uma profissão? Médico, sou apenas médico, não quero fazer mais nada, sou médico, médico, médico. Blogueiro, videomaker, fotógrafo. Quantos de vocês aqui nesse auditório, de fato, querem escolher uma profissão e casar com ela monogamicamente até que a morte separe? De verdade, é uma pergunta. Quantos de vocês se sentem mais como tesoura do que como canivete suíço? Pode levantar, gente. Ninguém vai falar que não pode ser tesoura. Ninguém? Pois é. Na grande maioria das vezes, a resposta é essa. Somos muito mais canivete suíço do que tesoura. Só que o mundo continua gritando, seja uma tesoura, seja uma tesoura. A minha hipótese, nada corroborada por meios científicos, é preciso dizer, é que somos multipotenciais por natureza. Que a multipotencialidade é do humano, assim como a criatividade ou a curiosidade. A boa notícia, felizmente, é que o mundo mudou. E essa era de encontrar profissão em catálogo de RH ou catálogo de universidade, profissões herméticas, fechadas, acabou. Felizmente acabou. E a era também de escolher uma só profissão e casar com ela até o final também acabou. E acabou também a era de empreender só com terno e gravata, planilha debaixo do braço e plano de negócios de 200 páginas. E acabou também esse jeito de pensar que a gente tem que escolher uma profissão e que ela vai pesar, porque ela é a única chance que a gente tem. Não é. Ela não é a única chance. A gente tem um monte de outras possibilidades já dentro da gente, do jeito que a gente é. O mundo mudou e ele precisa de pessoas multipotenciais como a gente. Pensa comigo. Esse mundo está em constante transformação, em ebulição plena, constante. Ele precisa de gente habilitada a fazer um scan do mundo, a olhar as coisas por cima, com uma visão de drone. Esse mundo precisa de gente habilitada a costurar as coisas, a encontrar os buracos que os especialistas não enxergam, porque eles só olham para algum lugar. Nós somos as pessoas capazes de tapar os buracos. E falando de especialistas, muito obrigada, somos muito gratos aos especialistas, porque sim, eles construíram uma quantidade gigante de conhecimento vertical e aprofundado que foi muito importante para fazer a gente chegar até aqui. Mas aqueles que se sentem mais como canivete do que tesoura, eu digo que chegou a hora. E mais do que isso, não somos apenas multipotenciais, mas somos também multi-apaixonados, capazes de nos apaixonar arrebatadoramente por assuntos diversos e nos deixar impregnar por esses assuntos ao longo da nossa trajetória, enquanto a gente viver. Essa, portanto, a minha trajetória, e é o que eu aprendo e ensino há bastante tempo. De como é possível abrir mão de uma educação empreendedora, mecanicista, industrializada, especialista, para dar lugar a um aprender diferente, em que a gente possa colocar os nossos talentos em uso, que seja mais simbiótica, que seja mais sinérgica, mais orgânica e que respeite, de fato, nós, como seres humanos.
E esse cara que está querendo aprender a empreender diferente, ele é, na verdade, um apreendedor. E ele sabe, ou ele vai descobrir durante essa trajetória, que, primeiro, autoconhecimento é a bússola que guia esse caminho e que conta para ele quem ele é e o que ele quer. Segundo, identidade é fonte inesgotável de recursos, já está aí dentro. E para onde a gente pode voltar sempre que precisar de novos recursos. Criatividade é ferramenta de experimentação, que cria valor não só para a gente, mas também para o mundo. Cérebro mais coração são parceiros de jornada para encontrar a simbiose entre razão e emoção, valor e estratégia, valores pessoais e estratégia. Cliente é gente, alguém com quem a gente compartilha o nosso melhor e que investe naquilo que a gente tem de melhor também. Lucro é resultado do valor entregue para o mundo, para que a gente possa empreender com significado enquanto melhora o nosso entorno. Mão na massa é ferramenta essencial de aprendizado, para fazer enquanto aprende e para gerar clareza do próximo passo. Rede é um espaço seguro de aprendizado, para trocar a competição pela colaboração. Sustentabilidade é meta, para se fazer o que se quer, pelo tempo que se sentir vontade e respeitando o planeta. Metodologia, por último, é caminho, não fórmula. Porque esse aprendedor tem que caminhar o próprio caminho, ele tem que desvendar a própria trajetória. Bom, mas por onde se começa? De onde a gente puxa o fio? De dentro. Investigando o próprio capital humano e criativo, abrindo e observando as próprias ferramentas desse canivete suíço. Tudo que faz de você, e que é capaz de gerar valor para você e para o mundo. O seu estoque de competências, habilidades, talentos, desafios, histórias, tudo que você acumulou até aqui. No meu caso, por exemplo, eu sou bailarina desde muito pequenininha, me tornei atriz na adolescência, jornalista na faculdade, depois eu comecei a dar aula, me tornei professora, depois empreendedora, depois mentora, depois escritora. E hoje eu consigo dizer que eu tenho um trabalho, porque eu inventei um trabalho que me permite usar todas essas potencialidades. Se eu fosse buscar uma vaga de emprego, possivelmente eu não ia encontrar uma que desse vazão a tudo que eu tenho. Porque exatamente eu construí o meu negócio em cima daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho e daquilo que eu acredito. Isso tudo que eu estou contando para vocês se materializou através do meu próprio negócio, a Espaçonave, que é uma escola de empreendedorismo criativo que ajuda outros empreendedores criativos a transformarem tudo que têm em algo que possa garantir que eles vivam fazendo aquilo que amam. A Espaçonave nasceu quando eu consegui um projeto patrocinado com dinheiro privado, mas financiado com dinheiro público, para ir para Londres fazer um mestrado nesse tema. Eu ia para a sala de aula todo santo dia, sentava na frente da aula, aproveitava toda aquela minha experiência, coletava informação, entrevistava gente, escrevia coisa e compartilhava com uma rede de pessoas que estava buscando a mesma coisa que eu. Eu fui para Londres para aprender a empreender, mas eu acabei ensinando também, porque, no final das contas, a gente ensina aquilo que precisa aprender. O carro-chefe da Espaçonave é o Decola Lab, um programa online de 10 semanas que guia e ajuda empreendedores criativos na construção dos seus negócios e de um trabalho gostosinho para chamar de seu. Como a Amanda Moll, uma ilustradora de Minas, de Varginha, que é apaixonada por mulheres, que é alucinada por plantas e flores, que decidiu ficar em Varginha e, por isso, usa a internet. Está tudo lá, mergulhado no negócio dela. Ou também a Silvia Guimarães, uma designer que também é artesã
que, durante um processo familiar, descobriu que o ato de escrever num caderno, só o ato de escrever num caderno, trazia tranquilidade, autoconhecimento e confiança para aquele momento tão difícil. Está tudo lá mergulhado no negócio dela. Ou Elisa Dantas, de Brasília, que tem a paixão pela costura, e não só isso, tem a costura no sangue também, porque a costura vem passando de geração para geração, e ela grita para o mundo que é possível modificar o nosso entorno a partir do ato criativo. Eu posso modificar o mundo através de um botão pregado, mas de um botão que tem história, por exemplo. O que todas essas mulheres têm em comuns? Negócios e carreiras com porquês muito fortes e que bebem e que dão vazão a toda a sua potencialidade e sua apaixonabilidade. Agora, por que ser um empreendedor criativo? Porque quando a gente assume esse espaço, a gente pode criar e empreender tudo junto e misturado, a gente pode ver o todo e ser capaz de conectar as partes, a gente cria novas sinapses no cérebro, a gente é capaz de equilibrar razão e emoção. E a gente também pode encontrar o que o mundo dos negócios chama de diferencial. Já que se a gente de fato for fiel à nossa história, aquilo que a gente tem e quem a gente é, dificilmente vai ter um outro negócio no mundo que seja igual ao nosso. Contanto que a gente de fato seja fiel a esse capital humano e criativo. Agora, às vezes, quando a gente começa a querer voltar a usar toda essa multipotencialidade que a gente tem, às vezes parece que uma dessas ferramentas desse canivete está meio enferrujada. E a gente não sabe o que fazer com elas, porque dá trabalho. Dá trabalho constante. É um processo de aprendizagem. Não tem como eu não me modificar aprendendo. E modificar leva tempo. Dá trabalho. Só que, às vezes, eu tenho a sensação que esse processo de ser um canivete suíço é quase como um peso. Porque é algo que a gente possivelmente não consegue evitar. Por mais que durante anos a gente se fantasie de tesoura, uma hora as asinhas do canivete começam a rasgar a pele e querer sair para fora. Então, esse processo é um pouco dádiva e cruz. E eu peço, mesmo que doa, mesmo que dê trabalho, mesmo que incomode, mesmo que não seja fácil, mesmo que dê medo, mesmo que o mundo fale não, seja um canivete suíço. Obrigada.